Olá, bom dia. Meu nome é Tatiane, sou R2 aqui do departamento. Quero agradecer ao Dr. Giuseppe pela orientação. Eu vou apresentar esse artigo de 2017, que é imagem na ressonância magnética com relação patológica no câncer de ovário. Vou fazer uma introdução, falar sobre os três tipos histológicos e a conclusão. O câncer de ovário é a quinta causa de morte por câncer em mulheres. Há mais de 30 subtipos de neoplasia ovariana descrita na literatura e são classificados em três grandes grupos histológicos. O mais comum, epiteliais, depois células germinativas e cordões sexuais ou do estroma ovariano. O ultrassom é o exame inicial para a detecção de massas anexiais, a tomografia é usada mais para estadiamento e segmento, e a ressonância caracteriza melhor as lesões que são determinadas na ultrassonografia. Começando então pelos epiteliais, eles são raros em mulheres jovens, com pico de incidência na sexta e sétima décadas. O carcinoma seroso é o mais comum entre as neoplasias malignas, associado a maior mortalidade. O marcador tumoral mais utilizado, mais importante, é o CA125, que é inespecífico, mas na pós-menopausa ele tem maior sensibilidade e especificidade. Eles são tipicamente císticos, com graus variados de componente sólido. Aqui uma tabela tirada de outro artigo que mostra características que ajudam a diferenciar tumores benignos e malignos epiteliais. Tumores benignos eles são totalmente císticos, de paredes finas, raramente têm estruturas internas, ascite ausente. Malignos são volumosas massas de partes moles com necrose, paredes espessas, projeções papilares com ascite, implantes peritoneais, invasão da parede pélvica e adenopatia. Vou falar desses subtipos histológicos, começando pelos serosos, que são os mais comuns. Frequentemente eles são bilaterais. Um tumor benigno costuma ser uma imagem cística de limites regulares, unilocular, como mostra essa tomografia com contraste, e pode ter um mínimo componente papilar, aqui um cistoadenoma seroso. Maligno apresenta atipia celular com invasão estromal e histologia, é sólido cístico e a quantidade e a complexidade do componente sólido tem correlação com o risco de malignidade. Aqui uma tomografia com contraste, numa paciente com cistadenocarcinoma bilateral, uma imagem cística com septos nodulares apresentando realce. Aqui uma ultrassonografia de uma paciente com aumento de CA125. Duas imagens císticas anexiais com ecos internos e componente mural sólido, aqui um pouco mais regular e aqui mais irregular. Aqui é um tumor seroso borderline e aqui um carcinoma seroso de baixo grau. Aqui um corte axial em T2 mostrando um carcinoma seroso papilar jatugal, uma massa sólida heterogênea com sinal intermediário. E aqui num corte axial em T1 pós-contraste, a lesão apresenta realce e invasão já do sigmoide. Passando então para os mucinosos, são segundo tumores mais comuns das neoplasias epiteliais do ovário. A histologia ele apresenta um epitélio semelhante à mucosa gastrointestinal, e isso pode confundir com tumores do trato gastrointestinal. A maioria é benigna, borderline, geralmente unilateral. Os tumores benignos costumam ser císticos, uni- ou multiloculares, com finas septações, como mostra aqui na tomografia com contraste, margem cística com septos finos com realce. Tumores malignos apresentam invasão estromal, histologia, são císticos, mas com septo espesso e nodular. Aqui uma ressonância, um T2 com saturação de gordura, apresenta uma imagem cística com os vários septos finos. E no T1, com saturação de gordura pós-contraste, apresenta realce dos septos. É um cistoadenoma mucinoso. Passando para o carcinoma endometrióide, ele está associado à endometriose de longa data. É o segundo carcinoma mais comum, após o carcinoma seroso. 40% das mulheres com carcinoma endometrióide têm hiperplasia endometrial e 15 a 20% carcinoma endometrial associado. Aqui é um corte axial em T2 de um carcinoma endometrióide, uma massa sólido cística, um componente sólido aqui heterogêneo, uma parte cística,
e um halo com hipossinal representando hemosiderina. Aqui um corte axial em T1, com uma imagem cística com hipersinal representando produtos hemáticos, e aqui um T1 pós-contraste mostrando um realce heterogêneo da parte sólida. Carcinoma de células claras também está associado à endometriose, geralmente é uma doença restrita ao ovário, na imagem geralmente cística, podendo se manifestar só como uma massa sólida também. Aqui um corte sagital em T2, mostrando uma massa sólido-cística. E aqui no T1, com saturação de gordura pós-contraste, mostrando um realce do componente sólido. Tumor de Brenner ou de células transicionais, geralmente é benigno, costuma ser um achado incidental. Na imagem ele é pequeno, sólido e fibroso. Aqui um corte axial em T2, mostrando uma imagem cística e 2 nódulos aqui adjacentes com marcado hipossinal, mostrando que é uma lesão benigna, fibrosa. E aqui um corte axial em T1, após contraste, apresentando um tênue realce. Passando para o misto, ele é composto por 2 ou mais tipos de células, compondo mais de 10% do tumor. O tratamento é de acordo com o tipo mais agressivo e se apresenta como uma lesão solidocística. O carcinosarcoma, ele é muito raro e é uma volumosa massa com doença geralmente extravariana. Como diz o nome, ele tem um componente epitelial e um sarcomatóide. Isso se mostra na imagem como uma massa complexa com sinal interno misto. Aqui um corte sagital em T2, mostrando uma massa complexa com sinal heterogêneo, e um T1 pós-contraste também apresentando um realce heterogêneo da massa. Passando para o segundo grupo, de tumores e células germinativas, ele ocorre em mulheres mais jovens do que o carcinoma epitelial. Ele tem um componente sólido com elementos de hemorragia e necrose. Aqui tem uma importância maior dos marcadores tumorais que ajudam no diagnóstico e no segmento. São esses tipos histológicos que eu vou falar. Primeiro, o disgerminoma, que é a neoplasia maligna mais comum dos tumores de células germinativas. Os marcadores costumam ser normais, mas pode haver aumento do HCG. É bilateral em 10 a 15% dos casos. Ele se apresenta com uma massa sólida volumosa, multilobulada, com alguns septos fibrovasculares aqui preeminentes, mostrado nessa tomografia com contraste. E aqui um centro hipodenso necrótico. Na ressonância magnética, um corte axial em T2, apresentando aqui os septos fibrovasculares e áreas aqui de hipersinal de necrose. No corte axial em T1, com contraste aqui mostrando que a área não apresenta realce. Passando para o tumor de saco vitelino, ou seio endodérmico, é o segundo mais comum, cursa com aumento de alfa-fetoproteína e tem crescimento rápido. Aqui uma tomografia com contraste, mostrando uma massa volumosa, heterogênea, com componente sólido com realce e septos também com realce. Numa paciente jovem com aumento de alfa-fetoproteína. O teratoma imaturo é a terceira neoplasia maligna mais comum dos tumores de células germinativas, mas corresponde a apenas 1% dos teratomas. Ele apresenta marcadores tumorais geralmente negativos, costuma ser unilateral e volumoso, se apresenta com uma massa heterogênea predominantemente sólida ou lesão solidocística, pode apresentar áreas de necrose e hemorragia e focos de gordura e calcificação. E em cima, tomografia com contraste, uma lesão solidocística, com calcificações de permeio. E aqui numa ressonância, corte axial em T1, áreas de hipersinal, demonstrando hemorragia. E aqui um corte sagital em T2, mostrando volumosa massa solidocística. Aqui para diferenciar do teratoma maduro, né, que é o benigno. Aqui uma ultrassonografia mostrando uma massa heterogênea com componente ecogênico apresentando
atenuação da sombra acústica, componente gorduroso, e aqui um componente calcificado com sombra acústica. Aqui uma tomografia com contraste apresentando uma massa predominantemente cística, com focos de calcificação e de gordura. Geralmente os teratomas maduros têm um componente cítico mais predominante mesmo, e focos de gordura e calcificação mais grosseiros, enquanto os imaturos, que são os malignos, eles têm predominância do sólido e focos de gordura e calcificação menores. O tumor embrionário ocorre em crianças e adolescentes, tem aumento de alfa-fetoproteína e HCG, se apresenta com uma massa volumosa com áreas de hemorragia e necrose. Um tumor embrionário numa paciente de 25 anos, um corte axial em T2, uma massa volumosa, com septos aqui de hipossinal, sugerindo hemosiderina, e aqui uma CIT. O corte axial tem um pós-contraste, mostrando um realce da componente sólida. Passando para o coriocarcinoma, ele tem aumento de HCG, se apresenta com uma massa sólida altamente vascular, então com foloide em T2 representando estruturas vasculares. Passando para o último tipo histológico, tumores do cordão sexual e de estroma. Apresenta 7% das neoplasias malignas do ovário e surgem da matriz dos tecidos moles que sustentam e envolvem as células germinativas. O fibroma é o tumor mais comum do cordão sexual. Eles têm produção de esteroides, então o quadro clínico ele é de estrogênio ou androgênio. Quando há excesso de estrogênio, sangramento vaginal ou puberdade precoce. E androgênio, a virilização. O tumor de células granulosa tem o tipo adulto e juvenil. Ele tem aumento da produção de estrogênio, então cursa com sangramento vaginal, puberdade precoce. Ele tem uma aparência esponjosa, com áreas sólidas e múltiplos cistos. Ele tem bom prognóstico. Aqui um corte axial em T2, uma lesão com múltiplos cistos e algumas áreas de hipossinal mostrando produtos hemáticos. Aqui um corte axial em T1 pós-contraste mostrando um realce espongiforme. E aqui um corte axial em T2 mostrando o útero aumentado, com cistos subendometriais e assimetria da parede, representando então uma adenomiose, que foi atribuída ao aumento da produção de estrogênio devido ao tumor. Próximo, o tecoma fibroma. Tecomas e fibromas são benignos. O tecoma produz estrogênio e fibroma é o tumor do cordão sexual mais comum. A versão maligna, que é o fibrosarcoma, é muito raro e tem prognóstico ruim. Aqui um fibroma ovariano, uma paciente de 55 anos, uma massa anexial com marcado hipossinal em T2 e aqui um útero aumentado com sinal intermediário. Então, lembrar que o marcado hipossinal em T2 sugere colágeno, então, tumor benigno. Próximo e último, tumor de células de Sertoli e Leydig. O de célula de Sertoli tem excesso de estrogênio e de Leydig excesso de andrógeno. Se apresenta como uma massa sólida com cistos, tem baixo potencial de malignidade. Aqui no paciente de 30 anos com sangramento vaginal, um corte axial em T2, uma massa com múltiplos cistos. Aqui um corte axial em T1 com sinal heterogêneo, predominantemente hipointensa. E um corte axial em T1 pós-contraste, demonstrando o realce do componente sólido. Então, para terminar, algumas take-home messages. Lembrar que um sinal muito baixo em T2 sugere um tumor benigno ou de baixo grau, como o fibroma e o tumor de Brenner. Uma gordura macroscópica dentro de uma lesão sugere um teratoma maduro e histologia benigna. O cisto unifolicular com um ou poucos nódulos morais geralmente são cistoadenomas ou cistoadenofibromas, que são benignos. Quando suspeitar de malignidade em tumores serosos, quando há presença de papilas múltiplas, volumosas e exofíticas, massas bilaterais e ascite. Cistos endometrióticos com componente que realçam são suspeitos para malignidade.
E aqui eu fiz um resumo dos tipos histológicos. Lembrando, então, os tumores epiteliais, eles costumam ser císticos com graus diferentes de componente sólido. Lembrar que o seroso aqui é o mais comum, o carcinoma endometrióide, células claras relacionadas à endometriose, tumor de Brenner benigno com hipossinal em T2. Tumores de células germinativas correm em mulheres um pouco mais jovens, então lembrar dos marcadores tumorais que são importantes para o diagnóstico. Mais importante aqui lembrar, o teratoma imaturo tem focos de gordura e calcificação. Tumores do cordante sexual do estroma, pacientes jovens também, alguns adultos, com produção de hormônios, estrogênio, então, sangramento vaginal e puberdade precoce, e andrógeno virilização. Lembrar do fibroma, então, também benigno, com baixo sinal em T2. Vou mostrar 2 casos clínicos, gentilmente cedidos pela doutora Juliana. Primeiro caso, feminino, 60 anos, dor insidiosa na pelve, discreto aumento do volume abdominal nos últimos 6 meses. E um corte axial em T2, numa imagem cística na pelve, com septos finos, loculações. E aqui um corte axial em T2. No coronal e no sagital T2 também mesma coisa, uma imagem cística volumosa com alguns septos e loculações. Então é um tumor benigno, é um cistoadenoma mucinoso. Próximo último caso, feminina, 70 anos, assintomática. Ela fez uma ultrassom transvaginal de rotina que evidenciou um nódulo no ovário direito. E no corte axial em T1 com saturação de gordura, ela apresenta um nódulo com hipossinal na intermediário, na região anexial. E aqui é um T1 pós-contraste, apresentando então um tênue em realce. E aqui corte coronal e axial em T2, apresentando então nódulos macrolobulados na região anexial com marcado hipossinal. Então, lembrar então que marcado hipossinal sugere benignidade. O diagnóstico que foi de fibroma. É isso. Essas foram as referências adicionais que eu utilizei. É isso. Muito obrigada.